Conexão Espiritual, com Monique Papa. Olá, queridos amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito de um tema bem importante, que é a ansiedade à luz da doutrina espírita. O que é a ansiedade? Nada mais é do que um sentimento quando as pessoas querem fazer a antecipação de alguma situação que ainda não aconteceu. A pessoa entra num estado de apreensão, de medo do que vai acontecer no futuro, e de alguma forma essa emoção do medo vai se tornando algo frequente no dia a dia. Cada vez mais ela tenta antecipar acontecimentos futuros e tem dificuldade também de vivenciar o momento presente. Isso acontece muito, principalmente com pessoas que tiveram ao longo do seu desenvolvimento, desde a infância, muitas vezes pais que tentaram acelerar os processos das suas atividades e acabavam gerando toda essa ansiedade. Outro fator que gera ansiedade também é o próprio estresse do dia a dia. Muito excesso de trabalho ou excesso de atividades acaba também gerando uma certa ansiedade. Outros eventos que vêm surtindo também essa ansiedade é, por exemplo, o fenômeno atual, o fenômeno da pandemia e do Covid-19, que acaba gerando aquela apreensão do que vai acontecer no movimento futuro, né? Será que nós vamos ter a vacina? Não vamos ter a vacina? Enfim, todos esses acontecimentos da humanidade também geram, de alguma forma, essa ansiedade. Além da questão também da conectividade. Muitas pessoas estão conectadas o tempo todo, esperando, aguardando uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp e ficam ansiosas buscando entender quando que a outra pessoa do outro lado vai me responder. Como é que eu faço várias atividades ao mesmo tempo? Como é que eu normalmente estou aqui no meu celular e estou assistindo uma televisão? Todo esse excesso de informações também acabam gerando a ansiedade. É importante que a gente consiga diferenciar uma ansiedade natural de uma ansiedade patológica. Quando a gente começa a perceber que essa ansiedade começa a se extrapolar, ou que esse sentimento começa a ficar muito forte ou com muita frequência e acaba gerando sofrimento da pessoa, a gente precisa buscar aqui um especialista para nos auxiliar. E alguns sintomas são fundamentais para esse diagnóstico. Algumas pessoas começam a sentir sudorese, outras pessoas têm estado de tontura, outras pessoas começam a ter uma respiração ofegante ou até mesmo sintomas de palpitação e tem dificuldade inclusive de dormir. Então, quando a gente começa a perceber alguns desses sintomas, nós precisamos buscar ajuda. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pesquisa que foi feita em 2018, nós temos no mundo 322 milhões de pessoas que têm algum tipo de ansiedade patológica. E no Brasil, cerca de 18 milhões de pessoas também têm algum tipo de patologia de ansiedade. Se a gente for avaliar, esses números são aqueles que são realmente contabilizados e que as pessoas realmente buscaram ajuda. Mas quantas outras pessoas sofrem de algum tipo de ansiedade e não recebem esse diagnóstico rapidamente e não buscam tratamento e não buscam ajuda? Mas o que a ansiedade tem a ver com a doutrina espírita? Pois é, Joana de Ângeles, no livro Psicogênese da Ansiedade, nos alerta que muitos espíritos, ao reencarnar, já têm ali no seu germe do perispírito a predisposição fisiológica de desenvolvimento de patologias de ansiedade. Porém, isso não significa que ele vai desenvolver ao longo dessa encarnação esse transtorno de ansiedade. Isso significa que ele pode sim, de alguma forma, não desenvolver isso. E o que acontece? Por que esse espírito vem com essa predisposição? É justamente porque ele tem, de alguma forma, a condição, ou a intuição, ou medo, ou insegurança de encarnações anteriores que ele precisa trabalhar nessa nova encarnação. Daí a importância da família em passar para esse espírito toda a segurança necessária para que ele possa passar por suas provas, por suas aflições nessa nova encarnação e ele também desenvolver aqui o autoconhecimento, entendendo quais são os pontos que ele precisa trabalhar e se desenvolvendo para uma melhor evolução. Como já nos esclarece o Mestre Jesus, a cada dia basta o seu mal. Não adianta que a gente vá
antecipando acontecimentos futuros. Então, o conhecimento da doutrina espírita e os conhecimentos do Evangelho de Jesus nos auxiliam muito em relação às provas que nós vamos enfrentar no futuro. Além disso, é necessário também ajuda especializada, buscar um psicólogo, um psiquiatra, para que a gente possa compreender as nossas angústias, as nossas aflições e os medos que podem surgir ao longo da nossa jornada de extrema importância. Além do conhecimento também da doutrina espírita, que nos auxilia através de um tratamento espiritual, a busca da nossa fé e que nos encoraja e nos dá esperança para que a gente possa continuar e manter um equilíbrio mínimo para que a gente não desenvolva algum tipo de doença, de transtorno de ansiedade. É sempre importante garantir que nós possamos sim compartilhar com aqueles que estão à nossa volta as nossas dificuldades, os nossos anseios, os nossos medos, para que assim, muitas vezes com o apoio, com o auxílio dos nossos familiares e dos nossos amigos, a gente possa, de alguma forma, se auxiliar e ter junto com esses nossos amigos, com esses nossos familiares, ânimo novo para que a gente possa trabalhar essa questão da ansiedade. Pontos bem importantes que a gente pode desenvolver é o trabalho, o exercício da respiração, uma meditação, buscar uma atividade física que me deixe mais tranquilo, que eu possa de alguma forma utilizar desse meu tempo para alguma coisa, uma atividade que me faça bem e que eu consiga de alguma forma me desconectar dos meus problemas. Era esse o recado que eu queria passar para vocês. Um beijo grande e até o próximo Conexão Espiritual.